a gente está deixando esses vídeos gravados para depois, então nem todo mundo que assiste está presente, nem todo mundo que assiste me conhece. Então eu sou a mãe Vanessa, eu sou a sacerdotisa da Casa de Auxílio Vó Mariana de Campinas, e nossa casinha, que tem 5 anos, tem uma vertente muito voltada para o estudo, para o desenvolvimento. Então a gente tem aproveitado esse momento de distanciamento social para a gente continuar estudando sobre a Umbanda e bater papo aqui, como a gente faz nas lives, conversar sobre assuntos da Umbanda também é estudar. E aí a gente aprende enquanto a gente conversa, não é mesmo? Boa noite, José, boa noite, Natália, sejam bem-vindos, vão se achegando. Eu continuo deixando as lives aqui, tanto no Instagram quanto no Facebook. Então, se vocês perderam alguma passada, vocês podem olhar que vocês vão encontrar, tão salvas. Acho que, se não me engano, tem 2 que não ficaram salvas, porque o Instagram ainda não estava deixando a gente salvar e a gente ainda não tinha aderido ao Facebook. Mas essas 2 que não estão nessas 2 plataformas, elas estão no YouTube da Casa de Auxílio Vó Mariana. Então, se vocês entrarem no YouTube da Casa, vocês também vão ter acesso às lives passadas e vocês vão ter acesso a alguns vídeos que a gente deixa lá também, alguns pontos cantados, algum material a respeito de orixá. Ser filho de orixá era um dos tópicos que a gente tinha colocado lá, banhos, ativação de banhos, qual banho é bom, né? Então, deem uma entradinha lá que vocês vão encontrar mais coisas para vocês estudarem aqui durante o nosso período de quarentena. E lembrando, eu já avisei isso em algumas lives, a gente fez um grupo de oração com os filhos e a consulência no começo da quarentena. Foram 7 semanas de oração conjunta. E eu tenho lembrado porque a gente está para iniciar um novo grupo. São 7 semanas falando de orixá, falando de fé, falando de espiritualidade. Então, se vocês quiserem participar desse grupo, gente, não tem segredo, manda um oizinho para mim depois, ou por aqui, ou em alguma mensagem, que aí eu explico para vocês como é que funciona. Não tem nada muito difícil, não. É mais para a gente colocar a nossa fé na prática, tá bem? Boa noite, Thalita! Bom, então vamos contextualizar um pouquinho a respeito do porquê dessa live. Logo que a gente começou com essa história de tá bom, vamos ceder aos pedidos e vamos começar a fazer live. Logo que a gente falou sobre isso, eu deixei uma caixinha aberta de perguntas no Instagram para que vocês pudessem me dizer o que é que de fato vocês gostariam de ouvir por aqui, sobre o que é que vocês gostariam de conversar. E alguns dos temas a gente foi explorando nas outras lives e eu fui deixando esse, porque ele na verdade ele é tão extenso que eu acho que hoje a gente só vai ter um gostinho, a gente só vai ter um comecinho dele ali, né? Então, muita gente me pediu naquele momento, na primeira caixinha, a Lara, que eu brinquei com ela aí, foi uma delas, para saber. Alguns me mandaram orixás, simplesmente, e aí eu falei, ok, então você quer saber sobre orixás, o que exatamente não sabemos, mas vamos conversar sobre orixás. Outros me perguntaram sobre o que é ser filho de orixás, e uma das perguntas que eu mais ouço, sendo um bandista, não tô nem dizendo sendo mãe de santo não, tá? Sendo um bandista, qual é o meu orixá? Se você é praticante da Umbanda, se você frequenta algum terreiro e você contou para alguém, tenho certeza que você já ouviu essa pergunta. Então você participa? E me conta, qual que é esse negócio de orixá? Quem que é o meu? Né? A primeira pergunta, a primeira dúvida que se surge é quem é o meu pai de cabeça, quem é minha mãe de cabeça. Né? Então é uma pergunta tão frequente que eu falei, então vamos conversar um pouquinho mais a respeito disso. Boa noite, Enzo, tudo bom? Oi, Valéria, seja bem-vinda. Bom, a Valéria, gente, a Valéria, ela é uma consulente nossa, muito especial. Ela é deficiente visual e ela tem nos ensinado muito a respeito de quanto a gente ainda precisa fazer a inclusão dentro da Umbanda. Então,
É um prazer ter ela aqui com a gente. Ela já me avisou que ela tá tentando poder participar do chat, porque ainda não dá para ela fazer isso durante as lives, mas é um prazer ter ela aqui ouvindo a gente. Bom, então ok. Então vocês querem saber quem é meu pai orixá, quem é minha mãe orixá, quem é o meu pai de cabeça, esse negócio aí de quem é o regente. Eu acho que é a maior causa de ansiedade entre os umbandistas. Os umbandistas, eles sofrem de ansiedade com relação a descobrir quem é seu pai de cabeça, sua mãe de cabeça. E o que eu falo sempre para os meus filhos, e os filhos da casa eles sabem, eu sempre falo, não tem por que ter pressa. Você não precisa descobrir neste momento, não é fundamental, não é o primeiro passo para você começar na Umbanda. O primeiro passo para você começar na Umbanda é você querer ser da Umbanda, é você querer ser umbandista. Então, a primeira coisa que eu falo é de que adianta eu dizer para você qual é o seu orixá, de que adianta alguém te contar qual é a tua filiação, se você ainda não sabe o que é ser umbandista, se você ainda não sabe o que é essa religião, você não pratica, você não faz parte de uma comunidade, seja de uma corrente ou na consulência, você não leva isso para o seu dia a dia. Então me diz, qual vai ser a vantagem você saber quem é seu pai ou mãe orixá se você não vai fazer nada com essa informação? Então vamos conhecer um pouquinho mais da Umbanda, vamos entender um pouco mais da Umbanda para depois a gente começar a se responder essa pergunta. Ah, mas eu já sou da Umbanda. Então tá bom, então vamos conversar um pouquinho a respeito de todo esse contexto. Quando eu falei que o tema ia ser orixás, eu abri uma caixinha de perguntas e eu anotei as perguntas que me foram feitas lá, tá? Então aqui no meio eu espero abordar todas elas, mas uma delas era não exatamente o que são os orixás, mas qual a conexão dos orixás com Deus, né? Então, qual que é a relação que existe entre orixá e Deus, né? Então, antes da gente começar a falar de pai e mãe de cabeça, eu quero contextualizar para vocês o que são orixás. A gente tem, na Umbanda, a gente tem Deus, ou Olorum, ou o Pai Maior, ou Zambi, ou como a gente queira chamar. A gente tem os orixás e a gente tem as entidades. Então, a gente tem alguns panteões aí a respeito da Umbanda. Então, Deus a gente entende como aquela consciência divina, o poder de geração de tudo isso, de criação de tudo isso que existe, é quem rege não só a gente, mas todo o nosso contexto, como os planetas se comportam no espaço. Então é uma consciência muito, 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 muito grande. E aí, essa consciência, ela precisa ser trazida pra gente com relação a alguns tipos de energias, vibrações. Então a gente entende que os orixás, eles são como se fossem pequenos raios, né? Então, se a gente imaginar um grande Deus, cada raiozinho que ele direciona pra gente seria um orixá ali. Então, cada um tem uma responsabilidade diante da criação de Deus. Então, a gente entende como divindades ou frações de Deus, frações divinas, que nos levam a entender um determinado campo de atuação, tá? Esse é o primeiro ponto. Boa noite para quem está chegando, gente. Acho que eu vi a Célia entrando, a Aline, a Rita. Boa noite, Rita. Oi, Lu. Boa noite. Gente, se eu não falei boa noite para vocês, boa noite. Orixá vem da língua Yorubá e ele já significa senhor da cabeça. Então talvez esse seja o nosso debate. O nosso debate ele seja muito mais antigo do que a gente imagina, né? Quando a gente pergunta quem é meu orixá, a gente já está perguntando quem que é o dono da cabeça, né? Mas acho que está explicado aí como é que funciona a regência, tá? A gente não entende que os orixás eles são deuses. Eles são divisões divinas, então eles são energias, frações de energias divinas, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, do amor, todo mundo remete a Oxum. Então, Oxum é como se fosse a fração de amor que existe em Deus, tá? Então, ela tem uma ligação com o alto, ok? Bom, então,
falei um pouquinho dos orixás, falei um pouquinho da relação dele com Deus, e vamos entrar então no assunto que é o que vocês têm tanta curiosidade. Como descobrir quem são os meus pais de cabeça, quem são os meus pais de cabeça, como que eu faço, em que momento eu faço. Primeira coisa que eu falo para vocês, todos eles são nossos pais, tá? Todos os pais orixás são nossos pais, todas as mães orixás são nossas mães. Por que todos eles? Porque a gente não vai, durante a vida, vivenciar só um fragmento divino. A gente vai ter momentos de amor, momentos de guerra, momentos de aberturas de caminho, de movimentação, de fechamento de ciclos. A gente vai ter uma sequência de momentos na nossa vida que nos vai remeter ora para um orixá, ora para outro orixá. Então nós passamos, a gente sente a vibração de todos eles na nossa vida, todos eles influenciam a nossa caminhada. Dentre esses todos que influenciam as nossas caminhadas, alguns vieram com uma, como eu posso dizer, eu não vou dizer uma missão, porque não é uma missão, mas eles têm uma contribuição maior para a nossa caminhada, para a nossa vivência terrena, tá? Então, esses são aqueles que a gente chama de pais de cabeça. São aqueles orixás que vão ser mais frequentes na nossa caminhada, porque eles têm algo para ensinar. Eles têm algo a contribuir com a gente. Então eles estão mais próximos, mas não quer dizer que a todo momento é ele que vai estar à minha frente, tá? Ele rege a minha caminhada, ele me direciona, mas ele não é o único que habita em mim, ele não é o único que rege a minha vida, tá? Aí eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que pode ser já um tanto controverso, mas eu gostaria que vocês entendessem que o que eu ensino para vocês aqui é o que eu pratico dentro da Casa de Auxílio Vó Mariana. Então não quer dizer que é uma verdade única, não quer dizer que é a absoluta resposta para tudo, mas é aquilo que a nossa casinha, o nosso jeito de praticar Umbanda acredita. Então, o que a gente acredita com relação a pais de cabeça? A gente acredita que nós temos 4, e eu já vou explicar, tá? Nós temos 4. Nossa, se já estava difícil eu descobrir um, agora lascou-me. Eu tenho 4. Não, então vamos entender. Quem que você vai provavelmente conhecer e provavelmente vai ser mais frequente quando alguém falar: ah, você é filho de tal orixá? Provavelmente vão ser aqueles que estão mais presentes no seu dia a dia, no seu jeito, na sua caminhada, na sua estrada, na sua experiência, no seu ponto de vida, tá? E aí a gente chama eles ou de pais, oficialmente, como se eles fossem os pais, ou a gente pode chamar um orixá aquele que está à frente e aquele que está no adjunto ou juntó, ou adjuntó, que é atrás. Então é como se a gente tivesse alguém aqui e alguém aqui. Que bom, né? Tem alguém caminhando à minha frente, tem alguém caminhando aqui. Então, o que é que esses daqui são os que a gente mais ouve falar? Quem são esses? Quem está à frente, geralmente, é aquele que reflete mais daquilo que você se mostra para o mundo e mais daquilo que você veio fazer na sua caminhada. Eu vou me usar de exemplo para vocês poderem ter uma ideia. Então, a minha vida, eu falei, até teve uma dessas perguntas aí, vocês são espertinhos, né? Teve uma dessas perguntas aí na caixinha para eu contar a minha história na Umbanda. Mas ainda não foi dessa vez, mas está guardadinha ali a sugestão. Mas falando um pouquinho da minha história, não é da Umbanda a minha relação extrema com a fé. Desde quando eu vim de outras religiões, eu sempre tive uma conexão extrema com a fé. Eu tinha que praticar a ritualística da fé, eu tinha que estar presente, eu tinha que fazer daquilo o meu dia, eu fazia daquilo a minha existência. Então, não tem como dizer,
As pessoas não têm como olhar para mim. Quem me conhece não consegue olhar, e esqueçam a vestimenta de sacerdotisa. Mesmo quem não sabe que eu sou uma sacerdotisa de Umbanda, vai olhar para mim em algum momento e vai falar: nossa, você tem muita fé, né? Eu tenho muita fé, porque quem está aqui na frente, Oxalá. Então essa sou eu nas minhas caminhadas, tá? Não quer dizer que é porque eu tenho Oxalá de frente, eu já consigo pregar a fé e agir com fé. Na verdade, ele não veio para me apoiar, ele não veio para me estruturar, ele não veio para me direcionar. Então, ele tá ali para isso, para me ensinar, tá? Deixa eu só fazer uma pausa e fazer uma boa noite para quem tá entrando agora. Eu tô longe da conexão que tá fazendo pro Facebook. Eu não vou conseguir enxergar direito. Eu só vi alguém falando uma boa noite ali pra mim. Colofé, é um babá. Axé, saravá, meu irmão. Sua bênção. Seja bem-vindo. Então eu falei quem a gente na nossa vertente, na nossa casinha, como a gente acredita, o de frente. Oxalá pra mim. Mas eu já ouvi falar que a gente tem um pai e uma mãe. É desse que eu tô falando, ele seria o pai, tá? Então eu não preciso exatamente saber onde é que ele tá. Eu sei que ele é meu pai, ele me rege. Aí a gente vai ter o orixá adjuntó, ou juntó, ou adjunto, que é o que tá atrás, que faz parzinho com esse nessa caminhada. Geralmente esse ele vem para equilibrar à frente, ele vem para ensinar a gente, mas ele tem muita correlação com quem você é no emocional. Como aqui é como o racional e aqui é o emocional. Para mim, Iemanjá, que faz sentido, né? Uma mãe vai acolher um monte de gente, um monte de filho grande, vai ter que lidar com a experiência de filhos diferentes. Então, para mim, a estrada Iemanjá faz todo sentido na minha caminhada, né? Então, agora, de novo, é como a gente pratica na casa. Mas lá me falam que eu tenho pai e mãe. Então, pronto. Nesse caso seria Oxalá e Iemanjá. E é isso, tá? Boa noite para quem está chegando no Facebook, boa noite. A gente ainda acredita num orixá que a gente chama ancestre. E eu não vou me aprofundar nesse assunto, tá, gente? Porque só para falar de ancestre eu iria umas 4 lives aqui. Mas o ancestre é como se fosse assim: cada encarnação a gente vai trabalhar algo. Então, nessa encarnação, Oxalá e Iemanjá estão me acompanhando. Mas desde que eu fui formado enquanto ser e passei por todas as minhas encarnações, eu mantinha a minha essência. Então, a minha essência, o meu âmago, o meu mais eu interno, ele é regido pelos ancestres. E olha que bonito, né? O próprio nome reverencia os ancestrais, porque eles me acompanharam durante todo esse tempo. Esse ancestre você também não tem que se preocupar em saber, porque ele é muito difícil de ser conhecido. Porque como ele está no seu mais íntimo, só com muito estudo, autoconhecimento, conhecimento sobre orixás, sobre a regência deles, sobre os tronos deles, que você vai entender: ei, eu sou assim aqui, ó. Todo mundo me fala que eu sou assim aqui na frente, mas aqui no fundo, onde ninguém vê, eu sou assim. Então isso, vocês não têm que se preocupar. Com o ancestre, não se preocupem, porque é algo que vai vir em consequência em algum momento com o seu desenvolvimento, com o seu aprofundamento, e não tem que se ter pressa para isso, ok? Mas aí eu já contei para vocês como eu acredito que as pessoas descobrem quem são seus pais de cabeça e como eu pratico como mãe. Primeira coisa, um dirigente, uma mãe de santo, uma sacerdotisa ou um caboclo incorporado, uma entidade incorporada, ele consegue olhar para uma pessoa e falar: então o senhor é de Oxóssi. Pois bem, ele consegue olhar para alguém e falar: Yansan, certo, Yansan. Mas o que é que vai agregar a pessoa eu simplesmente dar essa informação? Então, olá, tudo bem? Você aí que está me vendo, você é filho de Ogum. Boa noite. O que é que você vai fazer com essa informação?
Aí você vai falar, tá, eu sou filho de Ogum. Aí você vai procurar informação aonde, gente? Google. Filho de Ogum. Aí o que é que você vai descobrir no Google sobre filho de Ogum? Que filho de Ogum é briguento, marrento. Daí você vai falar, nossa, sou ruim, né? Não tinha um orixazinho aí mais equilibrado nessa vida, eu tive que pegar justo o mais briguento, né? Não tinha um negócio. E aí você começa a adquirir aquilo que eles chamam de qualidade, só que não é uma qualidade, é um defeito, tá? Então aí você fica ali, não posso ser de algum, porque ó, eu tô tão aqui, ó, pleno, tô tranquilo, tem alguma coisa errada. Não tem nada errado. A questão é que se eles vieram, vamos lembrar o que eu contei para vocês sobre Oxalá e Iemanjá para mim. Se eles vieram me ajudar na minha caminhada, provavelmente eu tenho algum desvio com relação àquilo, eles precisam me ajudar a corrigir. Então, Pai Ogum, ele não vem e faz um filho briguento. Briguento é a gente mesmo, tá? É a nossa falta de controle que causa as brigas. O que é que ele vem ensinar ao filho? Que você conquista as coisas pela sua guerra diária, que você tem força para guerrear, mas a guerra do bem, a guerra do lutar pelo que é seu, lutar pelos seus direitos, lutar pelo que é certo, né? Então não é aquela pessoa que sai brigando com todo mundo, é aquela pessoa que ela vai ter uma vitalidade diferente, ela não vai desistir, ela vai continuar lutando e ela vai continuar seguindo. Então eles estão ali e a gente tem a mania de colocar a culpa dos nossos desequilíbrios no orixá. Então, gente, é uma brincadeira, tá? Mas vamos dizer que uma filha de Oxum tá na TPM, tá chorando que você não pode nem olhar para ela. Que se você olhar, ela deságua. Aí ela já fica assim, culpa de Oxum. Não, minha amiga, não é culpa de Oxum, é culpa da TPM, vai passar, fica tranquila, vai passar. E tudo passa, fica tranquilinha. Nos outros dias, aquilo não impacta ela, né? Então a gente não pode ficar também se pautando pelas características. Então o meu conselho, a primeira coisa, não comece procurando características de filhos de determinado orixá dentro de um Google ou de alguma coisa assim. Por quê? Porque ali eles vão falar mais dos nossos defeitos, tá, gente? E aí, defeito, a gente tem vários, em várias situações a gente vai ter defeitos diferentes. Aí vai ter dia que eu vou falar assim, sou chorona igual Oxum. Aí vai ter um dia que eu vou falar, nossa, eu tô briguenta igual Yansan. E aí, você é de quem? Oxum ou Yansan? Pois é. Como que você vai saber? Quando você conhecer, quando você conhecer quem é Ogum, quem é Yansan, o que Oxum representa, o que Oxalá trabalha, o que Omolu carrega. Aí eu vou começar a olhar para eles e vou falar, nossa, isso tem tanta correlação com a minha vida, com a minha história de vida, não é aquele momento que você está vivendo. Porque esse é um dos erros. Se você está vivendo num momento muito difícil, que você está muito triste, que você está muito desanimado, você vai chegar para uma pessoa, ela vai falar, de Ogum e de Yansan não é, porque ela tá aí triste, desanimada. E filho de Ogum e de Yansan não desanima de vez em quando? Desanima, gente, é natural, somos seres humanos. Então, se eu começar a olhar pelos defeitos, eu nunca vou ter certeza de quem é meu pai e minha mãe. Agora, se eu conhecer as características deles e eu me conheço, fazer um exame, a gente tem falado tanto isso nas lives, olha para dentro, procura praticar a sua própria espiritualidade, leva o quem você é a sério, aí você vai conseguir começar a conectar uma coisa com a outra, tá? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho, gente, que passou um monte de mensagem, que eu tava empolgada falando, quando eu estiver empolgada falando, vocês me cortam, não? Deixa eu olhar aqui o que vocês me falaram. Olha pra dentro, fia. A Natália tá falando, a Natália é minha filha de santo, e uma das frases que a avó Mariana mais fala, quando os filhos sentam na frente dela e perguntam quem é o pai ou mãe orixá, eu já fiquei sabendo que é a frase, olha pra dentro. Porque você olhando pra dentro, você tem a resposta. Você sabe da tua verdade, né? Porque ela está nos provocando a nos conhecer. E só a gente pode ter várias máscaras para o mundo, mas a gente é que se conhece aqui dentro. O Marcelo, deixa eu ver. Os orixás atuam em nossa vida tanto a partir da realidade, matéria, natureza, quanto a partir da vibração, magnetismo, energia, etc. Isso mesmo. Então,
É. Alguém deu um ei ali, acho que foi a hora que eu falei de Oxum, né? Uma filha de Oxum ali chorou. Né? Bom, então essas são formas. É a única forma? Não. Tem algumas casas que praticam uma identificação pelo guia-chefe. E respeitamos. Porque a Umbanda é respeito acima de tudo. As diversas vertentes, as variações das casas, cada uma tem o seu fundamento. Então, se é fundamento da casa que o guia-chefe ou a guia-chefe ela faça a identificação do filho, respeitamos. Se em alguma casa que toque mais uma Umbanda, um molocô, e aí você tem a presença de um sacerdote que joga búzios, pode ser que ele jogue para descobrir. Tudo bem também, respeitamos também. Eu estou dizendo o que é que a gente pratica na casa. Na casa a gente pratica o conhecimento, o autoconhecimento. Então cada um entendeu o que é que veio, a que veio, para que veio e se correlacionar com as forças positivas dos orixás. Também não vamos ficar olhando só o negativo, tá, gente? Não vamos ficar procurando defeito. É olhar o positivo também, ok? Bom, e aí? O que vocês têm de pergunta pra mim? Ó, eu quero ouvir aí. Tem um monte de gente aqui. Quem que já ouviu aí? Sabe o que eu gostaria de saber? Quem aqui, levanta a mão, quem já em algum momento ouviu que era filho de um orixá e depois começou a estudar e descobriu que não era. Descobriu, nossa, não tinha nada a ver, não tinha como eu ser aquilo não. Quem já passou por isso? Ou quem já ouviu tantas vezes falarem que era pai desse, aquela era mãe, aquele era o... e você se perdeu, você já não sabe mais, você tá com crise de identidade. Não sei quem são meus pais, eu não sei mais, acho que eu fui adotada, eu não sei mais quem são meus pais. Quem aí já passou por essa situação? Gente, eu vou, enquanto vocês me contam as suas dúvidas com relação a isso, eu vou cantar um ponto que eu ainda não cantei hoje. E aí, não sei se vai sair, porque eu não sei cantar direito esse ponto, mas eu quero cantar ele. Eu vou cantar ele porque é o seguinte, gente, sonhei com ele a noite inteira, tá? Então, vamos cantar para nossa manhã sã? Não é tão frequente eu cantar para nossa manhã sã aqui. Então, epa, rei, Yansan. Tô olhando ali que eu tô pegando minha cola. Oi, Yansan, menina, seu jeito me fascina, é de arrepiar. Oi, Yansan, guerreira, não há barreiras pra lhe segurar. Oi, Yansan, menina, seu jeito me fascina, é de arrepiar. Oi, Yansan, guerreira, não há barreiras pra lhe segurar. Ela chegou bem devagar e observou em cada canto desse mundo e a fez pensar. E a luz brilhou em seu jacutá e anunciou: prepare que a guerreira agora vai reinar. Oi, Yansan, menina, seu jeito me fascina, é de arrepiar. Oi, Yansan, guerreira, não há barreira pra lhe segurar. Saravá, Yansan, epa, rei. Arrepiou aí, gente? Arrepiou aqui. Deixa eu ver o que é que vocês foram colocando de pergunta enquanto isso. A Rai tem uma pergunta com relação a signo. Gostaria de saber sobre os nossos guardiões da esquerda. Eles também são nossos pais? Epa, arrepiou aí. Alguém falou que arrepiou. Eu sei cantar esse ponto. Bom, gente, depois de dar uma arrepiadinha aí com Yansan, vamos falar. A Rai perguntou ali, o rosto até esquentou. Aqui deu uma calorada também, vou dizer pra você. Yansan, né? Se não fosse calor, alguma coisa estava errada. A Rai, ela
perguntou com relação a signos. Já houve, assim, no passado, lá na década de 50, vários livros, inclusive, se vocês forem procurar livros da época da década de 50, vocês vão encontrar um monte de autor que tentou correlacionar os orixás com os signos. O problema é que, assim, temos 12 signos, temos múltiplos orixás. Tem casa que vai cultuar 9 orixás, tem casa que vai cultuar 7 orixás, tem casa que vai cultuar 14 orixás, tem casa que vai cultuar... Como que a gente faz para casar esses números múltiplos com os signos que são 12? Uma conta aí já não bate. Uma outra conta que não bate é que a gente sabe, eu não sou uma profunda conhecedora disso, tá? A gente não é o meu habitat de fala, mas a gente sabe que os signos, eles têm toda uma regência dos planetas. E, de novo, nós não temos planetas suficientes. E, às vezes, um planeta, ele tem uma força que poderia reger mais de um orixá. Então, existe um estudo de correlação a isso, que mais ou menos aproximadamente cada um desses planetas, eles teriam correlação com 4 orixás. Então, o que é que eles falam? A vertente que estuda muito, e tem muita gente que se dedicou de fato a tentar amarrar signo com orixá. É o que eles falam: se você souber quem são os seus orixás, a hora que você olhar para algumas coisas do teu mapa, você vai conseguir ter um mapa astral, não só para signo, é um mapa como um todo, é onde estavam os planetas quando você nasceu, porque é aí que está o ponto. O meu ponto não é com signo, o meu ponto é com planeta. Então, se você fizer um estudo do teu mapa, sabendo quem são os seus orixás, você talvez encontre alguma correlação e você consiga se identificar. Mas o caminho contrário não dá. Por que o caminho contrário não dá? Porque eu tenho pelo menos 4 opções de orixás para cada planeta e eu teria que descobrir onde estavam os meus planetas, qual era o regente, qual era o que ia significar o meu adjuntor. Então, a gente teria que fazer não só uma identificação por signo, mas sim por todo um mapa astral, e mesmo assim a gente teria 25% de chance de acerto, porque é 25% um e tem mais 3 aí que poderiam ser. Então, a gente não consegue afirmar essa correlação, tá? Por todos esses motivos. E isso é uma dúvida muito frequente, viu? Deixa eu ver, o pessoal ali no Facebook tá perguntando, aqui no Instagram. Calma aí, gente, que eu tô vendo vocês perguntarem, eu vou responder todo mundo. Deixa eu voltar aqui. A Tícia, ela perguntou sobre os guardiões de esquerda, se eles também são nossos pais. Não. O que acontece? A gente precisa separar. Então tem, pra gente, Deus ou Olorum ou Zambi acima de todo mundo. Aí a gente tem as vibrações ou as energias ou as divindades, a quem a gente chama de orixás. Então a gente tem essa energia, a gente tem essa vibração, esses são os nossos pais. Abaixo deles a gente tem as entidades, que são os seres desencarnados que praticam a caridade através não só das incorporações, mas da mediunidade das pessoas que estão encarnadas, que eles utilizam dessa ferramenta para poder praticar a caridade à forma deles. Então, eles podem ser os nossos guias. Dentro dos nossos guias, a gente sempre vai ter uma entidade que ela é a nossa entidade de frente. A entidade de frente é aquela que está à frente na maioria dos trabalhos. A entidade chefe é aquela que rege a minha coroa, que rege todas as outras entidades, que me direciona. Então a gente tem algumas entidades que elas se destacam no mar de entidades porque ela responde por tudo isso junto a mim. Mas ela não é diferente ter uma determinada entidade de frente e ter um orixá de frente. Então o orixá é quem eu sou. A entidade, ela é um guia, como o próprio nome diz, ela vem para me guiar, tá? Então eles não são, algumas pessoas podem ter, por exemplo, um Exu como uma entidade de frente, mas não são os pais e mães orixás, ok? Se não ficou claro, você pode até me perguntar.
Ah, tinha mais uma pergunta que eu acabei não respondendo, que veio na caixinha de sugestão ali. Se orixás, eles são seres muito elevados. Na verdade, a gente não entende ele como seres, né? Porque eles não têm mais um formato astral, eles não vão mais encarnar, eles são uma consciência de energia muito grande, então não seria possível. Então a gente entende realmente como fragmentos da consciência divina, eles não chegam a ser mais seres, tá? Deixa eu ver aqui. Tô tentando ir na ordem, tá? Que vocês estão me mandando. O Anderson perguntou aqui pelo Facebook: mãe, mesmo antes da pessoa ter contato com a Umbanda, os orixás já estão com as pessoas? E se a pessoa nunca teve contato com a religião, os orixás andam com... O orixá, ele é energia. Então, a energia é diferente de entidade que anda com a gente, que nos guia, que nos protege. O orixá é uma essência, ele vibra na gente, é nossa essência. Então, desde que o mundo é mundo, a gente tem essências divinas. Em alguns momentos, a gente pode correlacionar essas energias com outros nomes, que não de orixás. Quando a pessoa ela entra para a Umbanda, ela vai fazer essa correlação com o orixá. Mas você, desde que você nasceu, você tinha uma essência, uma energia, um tipo de vibração que ia te reger na tua vida e que quando você entrou para a Umbanda, ganhou o nome de orixá, tá? Peraí que alguém perguntou aqui de entidade de frente, 2 pessoas. Oi, Glazer. Oi, Sabrina. Qual a relação dos guias? A entidade de frente é como um mentor? É que teve 2 perguntas de entidade de frente. Uma se a entidade de frente é como um mentor e a outra é se a entidade de frente é a primeira que vem quando desenvolvemos. Não necessariamente. Não necessariamente. Até porque depende da ritualística da casa, né? Se a casa lá já tem uma ritualística, primeiro você vai desenvolver preto velho, depois você vai desenvolver caboclo. Nesse caso, sempre ia dar que a entidade de frente ia ser um preto velho, porque era a primeira que a gente ia procurar fazer a conexão com o médium. Então, não necessariamente. Mas depois você vai conseguir identificar, porque ela vai se fazer muito presente na tua vida, como uma entidade sempre presente mesmo nos trabalhos. É como um mentor? Também existem vertentes diferentes para esse pensamento, tá? Então, existe quem entenda que a entidade de frente é a entidade chefe, que é o mentor. E existe quem pensa que esses 3 são distintos, tá? Então, a entidade de frente seria aquela que mais viria para o trabalho. A entidade chefe seria aquela que coordenaria você e o seu rol de entidades, e o mentor seria uma consciência independente de guias ou entidades, então ele não incorporaria, mas seria aquela voz que você ouviria, que você seria direcionado, que você conseguiria caminhar de acordo com aquilo que você está ouvindo. Então, a gente também tem que respeitar. Eu acho que não são os mesmos, tá? Porque eu tenho muito claro isso. Eu sei quem é da casa, sabe quem é a minha entidade chefe e sabe quem é a minha entidade de frente, não são a mesma, né? Apesar de trabalharem muito juntas, elas não são a mesma. Então, eu acredito que elas possam realmente serem distintas. Aí, então, o de frente, que vem mais para o trabalho, a chefe que organiza tudo e o mentor, como se ele estivesse aqui te ligando ao divino, à sua missão, ao que você acredita de espiritual, tá? Deixa eu ver quem mais perguntou. Qual a relação dos guias com os orixás? Na verdade, os guias, eles vão ter uma regência de orixá também, né? Então, a própria linha, eu vou só falar brevemente, tá, gente? Que falar de linha de entidade também, um assunto que é bacana. Mas a linha, ela já pode ter uma conexão com o orixá. Então, se a gente for pensar em pretos velhos, a gente tem uma regência de Pai Obaluaê, a gente tem uma regência de Mãe Nanã, que são os anciãos, né? Então, a gente tem uma frequência deles já na definição da linha,
que são os pretos velhos. Mas cada entidade, ela pode estar correlacionada com a vibração de um orixá e aquilo vai se refletir na forma dela de trabalhar. Então, um preto velho que tem a regência em Nanã, ele vai ser muito mais ancestre, ele vai ser mais moroso, ele vai buscar conhecimento. Talvez ele não seja daquele de falar muito, mas de fazer muito, tá? Uma preta velha que seja mais das Iabás, então uma preta velha de Iemanjá ou uma preta velha de Oxum, pode ser uma preta velha mais que acolhe, que vem trazendo para um aconselhamento de fato. Um preto velho de Oxóssi, ele pode ser mais prático, e ele pode fazer muita mandinga com erva, por exemplo. Então, vai depender também da correlação. E o médium ele precisa entender qual orixá está regendo cada uma das entidades dele. Não precisa ser a tua de cabeça. Então, não é porque eu tenho Oxalá e Iemanjá que todas as minhas entidades elas vão ser de Oxalá e Iemanjá. Isso não existe porque eles têm toda a gama de orixás para regerem eles também. Tá? Então, nesse caso eu não poderia ter Cabocla Jurema, porque Cabocla Jurema é uma cabocla essencialmente de Oxóssi, né? Então, não tem também correlação com a nossa coroa, tá? Tô olhando se vocês estão me mandando, se eu perdi alguma pergunta, vocês perguntam de novo, tá, gente? Que mãe quando vai ficando velha fica assim, fica cega, fica meio perdida, não enxerga. Hoje eu tô de óculos, tô enxergando. Deixa eu ver se eu tenho um tempinho. Eu tenho um tempinho, vamos cantar. Pra qual orixá? Rapidinho, jogo rápido. Qual orixá vocês querem que eu cante? Vamos ver. O que é que vocês vão me contar aí? Eu já puxo um ponto. Conta o orixá que eu puxo um ponto. Vamos ver se alguém fala algum orixá. Pra qual orixá vocês querem que eu cante? Já cantei pra Yansan. Vamos lá. Rapaz, que pedido peculiar. Omulu. Pois vamos para Omulu. Acho que eu não me lembro de ter cantado para Omulu aqui. Tô pegando a minha cola aqui, tá, gente? Só aguente um pouquinho. Omulu. Então vamos cantar um para Omulu. Que acho que eu nunca cantei para Omulu aqui. Então... Saravá, meu pai Omulu. Ele é um velho, é muito velho. Ele carrega as palhas na mão. Ele é um velho, é muito velho. Ele carrega as palhas na mão. Ele veio do céu pra dentro da terra, é força sagrada que nos governa. Orixá das palhas, orixá da dor, orixá da cura, orixá do amor. Ele é um velho, é muito velho. Ele carrega as palhas na mão. Vou fazer um tapete de doborô para oferecer a seu Omulu. E na casa santa vou entregar, vou pedir a proteção deste grande orixá. Saravá, Omulu, Atotô, meu pai. Eu amo Omulu. Pronto, Omulu. Agora a gente tem Oxum, tem Oxóssi, Oxum. Vamos cantar aquele mais tradicional? Foi na beira do rio, aonde Oxum chorou. Foi na beira do rio, aonde Oxum chorou.
Iê, mamãe Oxum. Oxóssi. Nossa, Oxóssi tem muito. Oxóssi tem muito. Eu gosto de tanto de Oxóssi que eu não sei nem escolher. Deixa eu ver aqui o que eu vou escolher para Oxóssi. Que eu tenho aquela mania de ponto que eu vou viciando num ponto só, gente. Eu vicio num ponto só e aí eu fico só nele. Então vamos ver se eu pego um outro aqui diferente. Ah, mas eu vou cantar esse. É tradicionalzão também. Vamos dos tradicionais hoje, que eu gosto muito. Eu vi chover, eu vi relampear, mas mesmo assim o céu estava azul. Samborepemba, folha de Jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Firma teu ponto na folha, Jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Saravá, Oxóssi. Eita, coisa boa, gente. Cantar pra orixá é bom demais. Ah, parece tudo os coraçãozinhos amarelinhos aí do povo de Oxum, gente. Oxóssi, Índio Tupinambá. Eita, que já fomos até pra Caboclo. Deixa eu ver se alguém me pediu algum de orixá aqui. E te pergunta, vocês estão gostando de ver cantar e vocês estão pedindo ponto e não estão perguntando nada, é? Então acabamos as perguntas? Canto das 7 linhas. Gente, cadê o das 7 linhas? Esse eu preciso de ajuda. Esse eu preciso de ajuda. Esse eu não lembro de cabeça, não. Oxumaré. Eu tô vendo que Bruno gosta daqueles orixás que quase ninguém canta ponto. E aí ele tá ali, ó, me pediu Omolu, agora ele pediu de Oxumaré. Vamos de Oxumaré, que a gente... Ah, esse de Oxumaré eu gosto tanto de cantar na casa, né? Oxumaré, meu pai das cores, teu cor a terra, deu cor ao mar, deu verde as matas, pintou as flores, no azul do céu é o arco-íris a brilhar. No azul do céu é o arco-íris a brilhar. Oxumaré, saravá, meu pai Oxumaré, arroboboi Oxumaré. Eu tô chegando de 7 linhas, tá, gente? Eu tô enrolando vocês pra eu chegar de 7 linhas, mas eu vou chegar. Eu hei de chegar. Eu cheguei. Então, bora lá, vamos cantar. Para encerrar, a gente vai cantar um pouco de 7 linhas. Tá? Para encerrar a onda de pontos. Então, salve as 7 linhas de Umbanda. Oi, salve a Umbanda, vamos saudar as 7 linhas dos orixás. Na natureza, 7 são as vibrações que Pai Olorum criou e aqui estão neste congá. Na linha da sagrada geração, Pai Omulu e também Iemanjá. Lá na floresta, força do conhecimento, saravá, meu pai Oxóssi, saravá pra mãe Obá. Quem movimenta é Iansã pelos caminhos de Pai Ogum. Linha da lei é linha forte nas demandas, saravá pra lei de Umbanda, saravá pra lei maior. Na força de Xangô e Egunitá, tem a justiça que vem tudo equilibrar. Na evolução quem rege é o Baluaê,
que traz todo o seu saber junto com a mãe Nanã. A cachoeira é de Oxum e o arco-íris de Oxumaré, que são a linha do amor de Pai Olorum, que ilumina cada um e engrandece a nossa fé. Salve a Umbanda, salve as 7 vibrações, são 7 cores na coroa de Ayá. Mãe Logunã é a mãe do tempo e mãe da fé, e o regente da Umbanda é nosso Pai Oxalá. Mãe Logunã é mãe do tempo e mãe da fé, e o regente da Umbanda é nosso Pai Oxalá. Salve a Umbanda! Eu gosto desse ponto, porque eu acho que se a gente prestar atenção nele, a gente vai entender isso, o que eu falei lá no começo da nossa live, que a gente é filho de todos, porque cada um deles tem algo a nos contribuir, todos eles têm algo para nos fomentar, para nos fortalecer. Então eu posso ter Oxalá e Iemanjá na minha coroa, mas eu preciso de Pai Ogum em alguns momentos, eu preciso da sabedoria de Mãe Nanã, eu preciso evoluir, eu preciso encerrar os meus ciclos com Pai Omolu, eu preciso me curar com Pai Obaluaê. Então a Umbanda é linda porque ela é tão múltipla, e quando a gente começa a buscar às vezes só um pai e uma mãe, é como se a gente não tivesse. O meu maior receio é como se a gente, diante de uma possibilidade tão grande da gente ter a influência, o abraço, a energia de todo esse panteão de orixás, a gente se restringir a 1 ou 2, e a gente não precisa. A gente pode permanecer recebendo o axé de cada um deles, rezando para cada um deles, fazendo nossos agradecimentos para cada um deles, sem desrespeitar. Mas se eu fizer para todos, o meu pai e a minha mãe de cabeça vão ficar chateados. Não vão não, fique tranquilo, porque eles não têm mais isso da gente, da questão humana, de ficar com ciúme, de ficar chateado, eles são consciências muito maiores que isso, eles são pura energia. Então não tem como eles ficarem chateados. Agora você pode se fortalecer com isso, porque você pode partir de um vínculo que você tinha com Yansan, ou um vínculo que você tinha com Obá, e de repente você se fortalecer na sabedoria de Nanã, de repente você avançar para o conhecimento de Oxóssi. Então você pode e deve fazer o uso de todas essas ferramentas, você pode e deve agradecer pela energia de cada um deles. Então não se restrinja. O meu conselho para o fim dessa live: primeiro, não tenha pressa, porque se você começar a conhecer mais sobre a Umbanda, sobre os orixás e sobre você mesmo, você vai descobrir, um dia você vai fazer assim: como que não sabia antes? É óbvio, tá aqui, ó, tá na minha cara estampado. Você vai olhar pro espelho e vai estar escrito assim: este pertence a... porque vai ficar muito claro. Então o primeiro conselho que eu dou: não tenham pressa. Entendam a responsabilidade do umbandista, o que é ser umbandista, o que é Umbanda, o que é a tua religião que você pretende praticar, para depois você começar a pesquisar e adentrar quem são os seus pais e mães orixás. E segundo, não se restrinja. Por mais que você saiba quem são os seus pais, eu sou filho de Omolu, eu sou filho de Oxumaré, eu sou filho... Não se restrinja, não fique só neles. Aproveite essa riqueza de energia que compreendem o todo de nosso Deus, né? Então cada um deles é uma vibraçãozinha. Por que é que eu vou fechar o meu guarda-chuva e pegar só esses aqui do cantinho? Vamos aproveitar de todo mundo. Como eu falo para os meus filhos, sempre que a gente for pedir uma bênção, pede de mão aberta, palma para cima, que é para você aproveitar e pegar de todo mundo. Assim, ó, vou pegar de todo mundo, vou aproveitar, não é? Então aproveitem, não se restringam, aproveitem essa energia que a Umbanda, ela lhe favorece, tá? A gente está para encerrar, talvez a live do Instagram caia, mas eu separei aqui uma velinha para a gente rezar junto. Se o pessoal do Instagram cair, não fiquem tristes, eu agradeço a presença de vocês, como sempre. Continuem me mandando as dúvidas de vocês, que eu adoro conversar com vocês. Mas se vocês caírem, no Facebook vai ter a continuação da oração, tá? Então, eu escolhi uma vela branca
para representar, o branco não é a união de todas as cores, a condensação de todas as cores? Então, para representar todos os orixás, para a gente não ter que falar só com um hoje. Então, hoje o meu pedido para vocês que estão me acompanhando aí, e mesmo que você esteja assistindo isso e já tenha acabado a live, não tem problema, é para chegar aí para você. O meu pedido é que a sua fé seja igual a chama de uma vela. Que ela... Pode ser que ela fique pequenininha de vez em quando, mas vai ter aquele momento em que ela vai ficar grande. Mesmo quando ela estiver pequenininha, se você tentar passar a mão perto, você vai sentir o calor e isso vai te fazer lembrar o propósito dela enquanto uma vela. Então, que todos os nossos pais e mães orixás, que nosso pai Olorum, nosso pai maior, eles possam abençoar grandemente cada um de vocês nessa caminhada, que vocês recebam deles o amor, o axé, a energia, a motivação para continuarem nessa caminhada da Umbanda, sempre lembrando dos maiores princípios da Umbanda, que é praticar o amor ao próximo. Então, que a gente seja luz, que a gente seja amor, que a gente seja a fé que o nosso próximo também procura. Axé, Saravá, fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite.